Então, boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos iniciar o estudo do capítulo 18 do livro Libertação. Vamos antes nos reunindo em oração, nos conectando a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, para que eles possam nos amparar, nos fortalecer, para que nessa noite nós tenhamos a lucidez de compreender os ensinamentos tão valiosos deste capítulo, dessa mensagem desse Espírito Matilde, que irá nos alertar sobre a importância da nossa encarnação, de nós aproveitarmos esse momento tão especial de aprendizado, de crescimento espiritual, para vencermos as adversidades, as dificuldades, pois esse é o nosso grande teste nessa existência, não é? Aprendermos a lidar com as nossas emoções, nos conhecermos e assim nos libertarmos e desenvolvermos as potencialidades que trazemos em nós em forma latente, porque somos filhos de Deus. E em nome desse Pai querido, desse Deus amoroso, que iniciamos com as bênçãos de Jesus, dos benfeitores amigos e de nosso querido Pai João, que comanda a nossa casa, o Centro Espírita União e Fraternidade, que iniciamos o estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus queridos, vamos ao capítulo 18, estamos chegando no final, não é? Mais 2 capítulos e terminamos o estudo desse livro, e com certeza, quando a gente for reestudá-lo, relê-lo, quantas outras coisas vai chamar-nos a atenção novamente, né? Então, vamos ao capítulo. Meu Pai amado, por que não está aparecendo aqui? Nossa, gente. Pronto, Voltou a gravar agora. Agora foi. Então, vamos lá. Opa! Então, dá para ver, né? Resumo? Dá, então, dá. Então, tá bom. Bom, então, no capítulo anterior, nós vimos que o lar de Margarida transformou-se, então, num posto de socorro espiritual, para onde acorreu, então, um grande número de espíritos sofredores em busca de ajuda. E à noite, o instrutor Gúbio iria reunir todos numa grande assembleia, e nessa assembleia ia comparecer a Matilde, que nos primeiros capítulos nós já vimos que é um espírito de grande elevação, que intercedeu em favor de Margarida e estava ali também para acolher o Gregório. Nesse capítulo, a Matilde proferiu, então, não é, uma palestra bastante instrutiva, com sábios ensinamentos e orientações aos presentes sobre a realidade da nossa existência e a bênção da reencarnação. Vamos deixar as questões para o final. Então, o capítulo inicia com todos ali, né, Gúbio, reunindo todos aqueles sofredores que estavam na região, os próprios membros da equipe do Gregório que estavam cansados de praticar o mal. Então, toda aquele grande número de espíritos estava reunido ali e estavam sendo convocados pelo Gúbio, não é, para a elevação mental. Então, André informa que o Gúbio ele se transformou num grande guia que estava conduzindo todos
pedindo, não é, orientando a todos para mudarem os seus pensamentos. Como era o pensamento de todos ali? Todos sofrendo, carregados, né, alguns de ódio, cansados, arrependidos, sofridos. Então, aquilo deixando numa faixa vibratória muito pesada. E para que eles pudessem, então, assimilar o conteúdo do que iria ser passado para eles, eles tinham que ter um mínimo, não é, de mudança do padrão mental. Então, Gúbio estava chamando a todos, não é? E como ele convidou para mudar esses pensamentos? Pedindo que eles se esquecessem dos erros, deixasse para trás, né, o arrependimento, a culpa, na verdade, né, a culpa que eles traziam, deixasse um pouquinho todas essas preocupações e se deixasse levar pela esperança, não é? Por essa esperança que estava contagiando, dando uma nova perspectiva de vida, um novo rumo para aquelas pessoas. Então, a partir do momento em que eles deixassem para trás, né, os seus erros e focassem na esperança, na vontade de melhorar, na gratidão de estarem sendo amparados, não é? Aquilo tudo, essas vibrações de otimismo iriam renovar a mente de cada um deles, essa disposição interior. E aí, com isso, eles iriam conseguir o quê? Exteriorizar os pensamentos nobres, não é? A energia ia mudar. E isso tudo favoreceria o próprio acolhimento, a própria ajuda de cada um deles e eles escutarem o que a Matilde tinha a dizer. E por que tudo isso? O Gúbio, então, esclareceu que naquele caso de socorro, não é, que estava sendo orientado por princípios evangélicos, que era o caso da Margarida, não é? Ou seja, o que vai acontecer? Nesses casos, sempre, não é? Não só aquele espírito, no caso a Margarida, vai ser socorrida, mas muitos que estão ao seu redor são beneficiados por Jesus. Né? E então ele diz, né? Esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, qual sucedia no problema de Margarida, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente, elucidando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior. Mas para isso, tornava-se imperioso guardar inequívoca posição de superioridade moral, porque o pensamento, em reunião qual aquela, punha em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso do tentame. Então, veja bem, eles querem socorrer a Margarida e, ao mesmo tempo, vão socorrer todos aqueles necessitados. Agora, é um trabalho intenso, porque muito sofredor. O caso da Margarida, um ataque bastante intenso de entidades perversas. Então, a atitude mental é muito importante. Cada um ali poderia oferecer o quê? Uma brecha para o ataque daqueles espíritos que estavam querendo entrar novamente e dominar aquela casa. Então, por isso a necessidade de todos não abrigarem os pensamentos das coisas erradas que eles fizeram, mas essa renovação para favorecer a própria cúpula de proteção para que o trabalho de socorro não fracassasse. Né? Então, vamos continuar. E nessa, então, todo esse plano de ajuda a esses sofredores, todos estão ali, não é, na atmosfera espiritual da casa da Margarida, e são convocados a ficarem em círculo ali, reunidos em grupo. Então, depois que todos foram chamados a essa mudança de padrão, que ele deu uma injeção de ânimo neles, não é? Elevando mesmo a moral daquele povo todo, ele vai iniciar a reunião
com uma prece. E uma prece muito linda, que nós vimos, aquela prece de um espírito já superior, benfeitor, que nessa prece consegue não só rogar, mas pedir e tocar com tanta simplicidade o coração de todos aqueles e se reconhecendo também um grande devedor. Então, em primeiro lugar, ele vai pedir as bênçãos de Jesus, não é? E para que todos confiem em Jesus, confiem na sua própria regeneração, porque Jesus estaria ali amparando esse propósito de renovação de cada um deles, não é? Na oração, Gúbio se coloca no lugar de todos aqueles sofredores, então reconhece que todos temos a oportunidade do aprendizado, mas por causa do egoísmo, da indiferença, da vaidade, do orgulho, nós nos tornamos surdos e mudos e escolhemos a sombra como condutores da nossa vida. E aí depois decorre, né, os erros, o sofrimento, a dor. Gúbio roga ao Mestre Jesus a força para nos libertarmos da prisão do eu e nos inclinarmos à bondade e à renúncia. Pede para livrar-nos do mal que nós mesmos amontoamos na alma e que abra por piedade o caminho salvador e que todos possamos abandonar o sepulcro das antigas ilusões. Então, resumindo, é uma prece que reconhece que todos somos devedores, que todos os que estavam ali, não é? São devedores, que Jesus estava conduzindo todos aqueles corações arrependidos para a regeneração, e Jesus queria dar a força para que todos se libertassem da vida de erros, da vida de ilusão, que todos escolheram um caminho, não é, tão inadequado, mas que agora todos querem ter essa renovação, essa oportunidade do recomeço. Então, essa prece, né, mostra para a gente o quanto é importante a nossa ligação com Jesus. E nesse momento, André descreve o poder mesmo da prece, não é? Onde o Gúbio, tão condoído da situação de todas aquelas pessoas, não é? Se colocando no lugar de todas elas, querendo realmente tocar aqueles corações, deixa a emoção aflorar e as lágrimas correm, não é? Na sua face. E no momento dessa oração tão sentida, tão sincera, o seu coração se abre, não é, em luz, e naquele momento André descreve que a prece dele foi ouvida, não é? Porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre o Gúbio, e como se fosse então uma força misteriosa, invisível, ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Então, Gúbio recebendo aquelas energias amorosas, doando aquelas energias, e todas essas energias sendo canalizadas, aquelas criaturas, não é, tão necessitadas. Ai, Jesus amado. Ai, gente, pausa com o meu cachorro. Bom, desculpa. Agora nós... Espera um pouquinho, gente. Parar a gravação aqui de novo, peraí. Tá aparecendo? Tá. Tá, né? Então, vamos lá. Então, depois da oração, dessa transfusão de energias, o Gúbio, ele pede para o André
comandar, não é, os trabalhos, porque ele iria fornecer os recursos para a materialização da Matilde, né? E a Matilde, ela já estava presente ali com várias entidades que iriam auxiliá-la no resgate do Gregório, queriam auxiliar todos aqueles espíritos que estavam ali, mas a condição espiritual dela era muito superior a todos eles. Então, eles não conseguiriam perceber a presença da Matilde. Então, aconteceria o que com esse espírito? A materialização daquele espírito, não é? E ela ia ser visível por quê? Porque ela ia encorajar aqueles que estavam ali como candidatos à renovação moral. Fala a todos na condição de servidora humilde, não é? Ainda com os pés presos ao passado obscuro. Então, ela se coloca ali percebendo que todos, né, na fala, vejo que um espírito tão superior, tão puro, e ela, não, eu ainda tenho meus pés presos ao passado. Então, a humildade, né, que é característica dos espíritos puros. A materialização da Matilde foi semelhante ao processo nos círculos carnais. Ou seja, aqui é o médium vai doar o ectoplasma para poder se materializar, ali é o caso o perispírito do Gúbio, iria doar o material necessário para a materialização da Matilde ali. E como é que foi essa materialização? Então vamos à narrativa. Luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. E após então a Matilde ali, no meio de todos aqueles sofredores, ela vai iniciar a sua fala explicando sobre a reencarnação, não é? Essa bênção divina que todos ali almejavam, né? Por tanto sofrimento, por tanta dor, arrependimento, e ela, percebendo o que se passava no coração de cada um deles, diz para que não se dê, para que eles não almejassem apenas as bênçãos do esquecimento. Por que eles queriam? Não, eu quero reencarnar porque eu vou esquecer, né, de todo esse meu sofrimento. Não, não é? Que a vida é muito mais que isso, é um processo contínuo de aperfeiçoamento e que exige o empenho de cada um de nós. E é o que ela completa, né? Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Então, que profunda essa frase. Então, quer dizer, não basta só a gente querer, a vontade é muito importante, mas a vontade tem que estar vinculada à ação. E esse é um grande aprendizado para nós todos, não é? Saber direcionar primeiro a nossa vontade e colocar a nossa ação para que a gente haja mesmo, não é? Então, quantas vezes a gente se arrepende, está cansado, fala, eu queria tanto mudar, que eu sei que ia ser bom para mim, mas a gente quer, tem vontade, mas e o empenho mesmo, não é? E a gente se esforçar para conseguir. É a primeira tentativa, é a segunda, a terceira, enfim, quantas vezes a gente tem que tentar e fazer para realmente mudar um padrão, mudar uma atitude. A gente fala, nós falamos que queremos, mas é a persistência, né? A perseverança, esse empenho em querer fazer é que vai ser toda a diferença. Então, só o desejo da boca para fora não basta. E Matilde continua, não é? Dizendo que cada um de nós, nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ou seja, nós todos
somos um templo para a habitação do Senhor. Então vamos deixar que o nosso coração se abra para que a gente vá até Jesus, não é? Somos todos centelhas de luz. Nós temos as sementes do bem para que desabrochem. Se nós somos filhos de Deus, quando Deus disse que nos fez a sua imagem e semelhança, o que significa isso? Somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Deus, ao nos criar, nos fez com todas as potencialidades em germes, ou seja, quais são os atributos de Deus? A bondade, a paciência, a tolerância, o amor. Nós temos esses atributos, né? Nós temos, então, a bondade, o amor, é por isso que nós fomos criados. Simples, ignorantes, e seremos espíritos puros. O que é um espírito puro? Senão aquele que já caminhou na sua grande trajetória de aprendizado e conquistou o conhecimento, conquistou o desenvolvimento, então, da razão e da emoção, do amor e da sabedoria. Está agora num patamar onde ele se integra com o Pai. Não é? Jesus nos disse, eu e o Pai somos um. O que significa isso? Chegamos já a um ponto de compreensão das leis divinas e nós que já estamos em Deus. Jesus já está em Deus, vive essas leis, sente essas leis e deixou que toda essa potência que era uma semente se transformasse, ou seja, se desenvolvesse e desabrochasse. Então somos sementes que iremos nos tornar uma grande árvore completa com folhas, flores e frutos. Então é isso que ela diz a cada um. Todos estavam se sentindo os piores dos seres, mas não, confiem, abram seus corações para Jesus. Todos somos filhos de Deus, não é? Todos temos em Jesus o nosso guia que nos trouxe os ensinamentos desse Deus amoroso, que nos criou com essa capacidade de nos desenvolvermos. E para isso, nós iremos desenvolver, desabrochar essa harmonia interior. Então, a conquista da harmonia, da serenidade, é algo que cada um de nós está procurando e vai conseguir, não é? Só que esse processo, não é, de aquisição dessas virtudes iluminativas, esse desabrochar, esse despertar, o caminhar, o aprender, é um processo longo. Quando todos nós escutamos um recado desse como o do Matilde, a vontade de querer melhorar, de querer parar de sofrer é tão grande que a gente acha que já rapidinho a gente vai conseguir. Mas não, há quantos séculos a gente está preso, não é? Nessas escolhas inadequadas, nos vícios, nas ilusões. E agora que a gente tem essa vontade de aprender, que estamos nos conscientizando nessa necessidade de mudar de patamar, de buscar essa aquisição dessas virtudes, esse é o primeiro passo. E não é de uma hora para outra. É longo, né? Quantas e quantas existências, e daqui para frente, quantos bilhões de anos que serão precisos para que nós atinjamos um outro patamar. Então, tenhamos esperança, fé e perseverança. E explicou que cada um de nós, então, pensa, age, vibra do jeito que acha. Então, portanto, cada um exterioriza, não é, as energias com as quais se reveste. As qualidades dessas energias nos definem e nos levam a sintonizar com aqueles que se identificam conosco. Então, cada um que está ali veio de um lugar que foi levado a esse lugar por conta dos seus pensamentos, das suas atitudes, e se sintonizaram com aqueles iguais. Então, se muitos estavam presos, aqueles outros que eram os escravos do Gregório,
Por que estavam naquela situação? Porque também eles estavam em sintonia com toda aquela maldade, não é? Eles estavam sendo sacrificados, escravizados, mas eles também eram maus. Ou eles praticaram a maldade ou se recusavam a melhorar. Então, a necessidade, então, de mudar o padrão que o Gúbio já havia iniciado no seu encontro, para que haja essa renovação. Não é? Então, a Matilde vai explicando sobre essa necessidade da nossa mudança interior, da conscientização de cada um, do esforço de cada um, para que, ao retornarem a reencarnar, eles realmente a reencarnação seja proveitosa. Porque, mais uma vez, ela vai dizer, todos ali estavam achando, não é, que a reencarnação seria só a bênção do esquecimento, e não é assim, não é? Ela diz, reencarnação sim é uma bênção, mas é uma bênção que muitos não aproveitam, porque quando estão do lado do plano espiritual, formulam, não é, promessas precipitadas, mas quando chegam aqui, se esquecem dos seus compromissos, não se esforçam e acabam agravando os próprios débitos ao repetirem as mesmas ações que levaram à ilusão. A repetirem o quê? As mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, tempo esse que é patrimônio do Senhor. Então, um alerta, não é? Reencarnação é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Por quê? Porque Deus vai cobrar de cada um depois? Não, porque a nossa própria consciência vai nos cobrar. A nossa consciência, onde estão escritas as leis divinas, vai nos apontar essa perda de tempo e o arrependimento da gente não ter aproveitado aquela oportunidade. A gente sofre demais com tudo isso, né? Então, para o melhor aproveitamento da encarnação, cada um deve se preparar. E como vai se preparar? Adquirindo, desenvolvendo as virtudes necessárias para a vitória contra os impulsos inferiores. Então, o que nós estamos fazendo aqui quando nós observamos as nossas dificuldades no dia a dia? O autoconhecimento é esse instrumento para que a gente se conheça, para a gente conhecer quais são esses nossos impulsos inferiores, porque é esse o papel da encarnação, é a reeducação, é a reformulação de valores. Então é preciso com que a gente se olhe no espelho, enxergue, não é, as nossas necessidades sem aquela crítica destrutiva, mas é olhar, nos acolhermos com amor, confiarmos em Deus e na capacidade da nossa autotransformação. E aí sim nós vamos ter essa força, essa coragem para superar esses nossos impulsos. E é isso que a gente faz a cada dia, quando a gente se defronta com cada dificuldade, com cada obstáculo, com cada situação difícil que a gente precisa contornar, né? E ela faz uma pergunta a todos eles: vocês querem retornar para a Terra, não é? Querem esquecer, mas para que seja então bem proveitosa essas virtudes que precisam ser desenvolvidas. Então, cada um pense agora: que obras boas já efetuastes, a fim de rogardes novos recursos do céu? Com que contais para vencer nas experiências por vindouras? Então, qual é a base que vocês têm para voltar? Se voltar do jeito que vocês estão, vocês vão cometer os mesmos erros e pior, vão agravar a situação. Fizeram já alguma coisa de bom? Então, aqui ela já vai dando para todos nós a orientação. Precisamos nos preparar, e o preparo vem através das boas ações para merecermos o retorno e o preparo para a Terra, né? Todos nós, então, e todos que estavam ali,
almejam o retorno à carne para se libertarem dos sinais desagradáveis no perispírito. E para isso é necessário, então, uma série de medidas que ela vai elencando. Esquecer os males que nos causaram, reconhecer os erros a ponto de aceitar a retificação, fortalecer o ânimo, examinar as próprias necessidades sem aflições. Olha que interessante, porque quando estamos arrependidos, qual é a primeira atitude? Vem aquela culpa, aquela angústia, aquela aflição. Então é sem aflição, serenidade que vai ter tempo para tudo. Não é? Aprender a servir a Jesus até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, para anular a nossa sintonia com as trevas. Então, é o trabalho com Jesus que vai tirar cada um de nós desse padrão mental que nos liga ainda à inferioridade. Auxiliar os companheiros de caminho evolutivo e salvador com intensidade e eficiência. E aqui nós lembramos da lição de Jesus quando disse: fora da caridade não há salvação. Quando Paulo, na sua epístola, falou da necessidade da caridade, do amor para nossa libertação, é estendendo a mão para o outro, olhando as necessidades do outro, se solidarizando, querendo esquecer da gente em sacrifício ao outro, que nós vamos aprender, que vamos desenvolver o amor, a compaixão, essas potencialidades maravilhosas que temos em nós. Matilde, então, com aquelas perguntas, ela quer despertar a consciência de cada um deles, que eles pudessem realmente refletir se eles estavam em condições para o retorno à Terra. E aqui vamos ler que ela continua. Armazenastes bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Então, como é fácil a gente cair, não é? Na cólera, na inveja, nos ciúmes. Então, vamos estar atento a esses sentimentos com a gente, que muitas vezes, quer dizer, sentimentos que nos intoxicam e que prejudicam a nossa caminhada. Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ignorais acaso que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Então, olha quantos pontos importantes, não é? Para que eles ali precisavam o quê? De um pai e de uma mãe. Lembram-se de todas as intercessões que estudamos no livro anterior e nesse, de espíritos que intercedem pelo nosso resgate, que intercedem pela reencarnação. Então, vocês têm esses afetos, vocês conquistaram esse mérito. Quanta coisa para a gente pensar, não é? Bem, e ela conclui depois que qual é o estado deles ali, né? De almas primitivas. Somente as almas primitivas recebem a reencarnação como irracionais para o aperfeiçoamento dos instintos, vivendo na semi-inconsciência. Mas para os que já têm inteligência, que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindos, o retorno à carne não é simples processo de anestesia da razão. Então, por mais que todos eles ali permanecessem presos aos instintos materiais, aos instintos físicos, aquela animosidade ainda, já passaram daquela fase primitiva, não é? Onde da primeira caminhada, dos primeiros passos,
como recém-saídos do reino animal. Então, quando a gente entra no reino nominal, nós somos almas primitivas, ainda muito semelhantes ao ser irracional. Passaram já desse ponto, apesar de se assemelharem a eles. Então, acordar, não é? Então, muitas outras coisas estão em jogo. É indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a a claridade renovadora do Divino Mestre. Precisamos de Jesus para viver. Precisamos de Jesus para caminhar. Por isso ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai senão através dele. Nós, sem o conhecimento, sem a prática, a vivência do Evangelho, que é essa bússola que nos leva a Deus, nós não vamos conseguir sozinho. Então, é indispensável o desenvolvimento desses atributos, não é? O aprimoramento, a mudança de padrão mental, para que a cada vez a gente vá melhorando. A mente precisa ser útil, não é? Nós não podemos ficar estacionados só pensando ainda naquela vivência tão presa à experiência fisiológica. Quantos ainda aqui na Terra são homens fisiológicos? O que é um homem fisiológico? É aquela criatura que só tem os seus pensamentos para a vivência da comer, não é? Da sua alimentação, beber, Comer, dormir e dormir. Dormir e fazer sexo. Então, comer, beber, dormir, fazer sexo e viver os prazeres materiais. Nós temos que sair desse patamar, não é? É vivenciar as leis divinas, nos conscientizar de que somos espíritos, que estamos aqui para o aprendizado, mas temos essas potencialidades, ou seja, precisamos ser úteis. É a utilidade, a prática da caridade, do fazer o bem, que vai trazer uma satisfação para a gente e nos levar, não é, a esse ponto de chegada, que é sermos espíritos puros. Todas as experiências humanas são importantes, diz a Matilde. Então, desde aquela pessoa mais simples até aquela criatura, aquele indivíduo que aqui na Terra teve um cargo tão relevante, de tanta expressão, não tem mais e menos importantes. O que importa é a responsabilidade e o esforço individual de cada um para agir de acordo com as leis divinas, e assim para não colocar em risco a reencarnação. É a fé e a coragem para vencer os desafios que aperfeiçoam a cada um de nós, pois cada um de nós é responsável por si mesmo. Nós somos o quê? Herdeiros de nós mesmos. Nós é que construímos o nosso destino. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém é responsável por nós. Então, é essa conscientização que temos que ter, não é? E falando tudo isso, os corações foram tocados. E houve, então, a manifestação de duas criaturas ali. O primeiro, aquele homem homicida, que se apresenta, não é? Com os seus sentimentos destroçados. Ele diz que quando encarnado, ele já era cometido pelo remorso, pelos crimes cometidos, e achava que ao desencarnar ele ia encontrar os seus acusadores. Mas isso não aconteceu, porque os seus acusadores já o haviam perdoado. Mas o que ele encontrou? O desprezo e a própria desonra. Ele mesmo se desprezava, ele mesmo não se aguentava, porque a consciência o acusava da sua vida de erros, né? Então, Matilde, ele queria uma orientação, e Matilde orienta a buscar a sua restauração pessoal na ajuda aos que estão desesperados. Lembra ali atrás, ela já falou que todos vão ter que mudar, que tem que ser úteis, né? Então, ela falou, é ajudando aqueles que também são necessitados, aqueles que estão como você. Como ajudar?
vai dar esperança a essas pessoas, vai incutir novos ideais nessas criaturas. Convida essas pessoas ao trabalho e ao esforço na prática do bem. Fazendo isso, você vai se reabilitar, não é? Depois, então, de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o Espírito que ensina com amor, embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que não lhe pertencem. Então, ele iria passar o quê? O que ele estava aprendendo para o outro. Ainda estava difícil para ele, mas quando a gente estende a mão, quando olhamos a dor ao nosso redor, nos identificamos com o erro dos outros, e mesmo assim, nos reconhecendo essa criatura tão devedora, tão que fez tanta coisa errada, nos dispomos a estender a mão, a ajudar, nós conquistaremos a paz e a luz e o alívio para o coração. Matilde explica, então, que depois de ele trabalhar, não é, se empenhar nesse amor ao próximo, nessa ajuda ao próximo, quando ele já encontrar, então, a paz e estiver cultivado aquelas... adquirido aquela lista, não é, de prerrogativas para o reencarne, quando ela falou, reconhecer seus erros, trabalhar, perdoar, auxiliar, explica que aí sim ele terá condições de retornar à Terra. E a vida dele, como é que vai ser? Ele vai encontrar, sim, motivos de cólera e a tentação de eliminar os adversários, exatamente os mesmos obstáculos que ele teve nessa vida anterior. Mas ele deverá, então, vencer seus impulsos destrutivos, plantando o amor e a paz, a luz e o aperfeiçoamento. Então, se nós queremos saber o que a gente fez na vida passada, observaremos as nossas tendências. Como a gente reage diante das situações? Como a gente reage diante de alguém que nos ofende, que mente, que nos calunia? Observando a nossa reação, nós perceberemos o que a gente tem que mudar. Nos esforçar, porque não é fácil, não é? Não vai ser fácil para ele, quando retornar à Terra, vivenciar essas situações instintivamente, impulso da ira, da cólera, da raiva, mas aí que vai ser a grande lição, essa é a grande provação, mostrar que ele é capaz de superar pelo amor e pela paz. Depois disso, mais uma pessoa, não é, se aproxima, que é aquele caso da mulher que desonrou o lar, que quando encarnada, ela reconhecia os seus excessos no abuso dos sentidos, queria aproveitar a mocidade, o prazer da vida, não é? Ela não honrou o lar, abandonou o marido, os filhos, e continuou ainda com uma postura assim privilegiada na sociedade, porque o seu comportamento devasso não era conhecido ali pela comunidade, não é? E quando desencarnada, o que aconteceu? Ela sentia pavor de si mesma, porque o arrependimento encheu sua alma de amargura. Por que tudo isso? Só depois que ela sofreu muito no plano espiritual. Então, lembram-se quando os benfeitores diziam que não dava para estender a mão e tirar aquelas pessoas ali à força, porque que o sofrimento ia ser algo reparador, queria ser o instrumento para o despertar do arrependimento daqueles espíritos, do arrependimento sincero. Então, esses dois, depois de sofrer da mão de tantos espíritos assim cruéis e que estavam escravizando, de serem perseguidos, eles realmente se conscientizaram de que erraram, de que não aproveitaram aquela oportunidade, sinceramente estavam arrependidos e por isso seus corações tão amargurados, tão desencantados e pedindo
uma orientação para o que fazer, né? E também para a mulher arrependida, a Matilde orientou o reajuste das energias através da ajuda aos necessitados. Ela também teria que levantar os sofredores, levar a esperança e consolar os corações aflitos. A receita a mesma para os dois casos. Para que nos reergamos com segurança depois da queda ao precipício, então reconhecendo que eles chegaram realmente no fundo do poço, é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando ante as dores alheias a noção da responsabilidade que nos deve vir as ações por vindouras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. Então, ajudar as pessoas que estão na mesma situação que ela, ou seja, aquelas que desencarnaram, estão sofrendo, mas ainda revoltados, que não se arrependeram, é ir a esses corações e levar o esclarecimento a esses corações com conhecimento de causa, dar o seu testemunho de que passou por aquilo também. E aí, através dessa ajuda nesses que caíram, que nós conseguimos sermos auxiliados e encontrar a paz de espírito. Por isso, né, mais uma vez a gente fala a recomendação de Jesus: de fora da caridade não há salvação. É esse o caminho para a gente se sentir mais fortalecido e bem. E o trabalho no bem, com o esquecimento de si mesma, lhe daria o direito da reencarnação. Então, essa disposição em servir, de se colocar mesmo, de fazer o bem, até nem lembrar, não é, da sua própria vida. Lembra aqui de Madre Teresa de Calcutá, que fala que a gente tem que amar até doer, não é? Ou seja, o que é isso? É sentir realmente se dedicar de corpo e alma. E qual seria a reencarnação dela? Né? Se perdeu pela luxúria, pela viciação nos prazeres materiais, e provavelmente ela teria a prova da beleza física, né? Uma prova extremamente difícil, porque o contato com as tentações da própria natureza dela, né, iriam fazê-la com que, se olhando do espelho, belas formas, mais uma vez isso voltasse. E agora não. Ela iria estar bonita, a sua natureza iam estar ali tentando, mas é o momento dela fortalecer o seu caráter, né? E manter, então, fidelidade suprema ao amor santificante. Essa seria a trajetória dela. Vencer a beleza, saber utilizar o sexo, respeitar o seu lar. As leis divinas, diz Matilde, são imperecíveis e perfeitas. Todos nós estamos sujeitos a essas leis, a lei da ação e a lei da reação. Então, precisamos passar pelas lições para repetir as experiências a fim de realmente nos modificarmos, de provarmos que aprendemos a agir de uma maneira mais adequada. Então, essas leis, não é? Vivenciando essas leis maravilhosas, é que nós iremos colher a felicidade. Como ela finaliza o livro: quem pretende a colheita da felicidade, comece desde agora a sementeira do amor e da paz, porque cada um tem o seu próprio destino em suas mãos. Não é mesmo? E esse capítulo, então, não é um capítulo longo, mas que dá para cada um de nós muitas reflexões, não é? Porque
que não tem ninguém que nos se enxerga em toda a situação deles ali, né, do homicida, da moça que se perdeu pelos prazeres materiais. E com tudo isso, nós temos que ser muito gratos mesmo a Deus por essa oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, essa doutrina consoladora que fortalece a cada um de nós, nos reconduzindo no caminho do bem, nos dando essa consciência de que somos responsáveis pelo nosso destino, de que nós somos capazes de realizar todo o bem que for possível. E isso é uma dádiva, não é? E uma bênção que Deus dá a todos, mas que depende de cada um aceitar esse convite de Jesus. Eu acredito que todos nós estamos aqui realmente em busca desse caminho, dessa felicidade, se esforçando para vencer as dificuldades e, através do aprimoramento do bem, sermos pessoas melhores. Ninguém está aqui parado esperando ser bom para fazer alguma coisa, não é? A Matilde foi bem clara. Quer dizer, nós seremos bons quando começarmos agora a ajudar o outro. Então, não existe mais desculpa, não é? Nós temos essa orientação e o entendimento que Jesus, né, está no Evangelho, que muito se pedirá quem muito recebeu, não é Deus, ninguém espírito mais iluminado que vai apontar o dedo. Mas se nós já adquirimos esse conhecimento, isso está aqui, gravado na nossa mente, no nosso espírito. E quando a gente desencarna, que a gente retoma esse conhecimento, nós mesmos nos cobraremos. Porque não teremos a desculpa de, ai, eu não sabia. Já pensou? Né? Ai, eu sabia e não fiz. Aí a gente fica chorando, por isso que Jesus falou que haverá choro e ranger de dentes. O que é quando a gente chora muito arrependido? A gente se estribucha e chora, né? E aquele lamento mesmo, aquele sofrimento que todos eles estavam tendo ali. Alguém gostaria de comentar alguma coisa disso ou comentaram nas perguntas? Tchan, 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 tchan. E aí? Perguntas, como é que vocês comentarão? Então, Não, tinha meu ovo. Comprar ovo, que tinha acabado. Comprou? Opa, ainda bem que não sou só eu que tive problema de interferência de som. Então, vamos à primeira pergunta, gente? Deixa eu pegar aqui. A pergunta aqui, porque esse aqui está difícil para eu... Vamos lá. Questões para estudo, capítulo 18. Reflita sobre a seguinte frase desse capítulo. Eu já falei a minha reflexão, agora vocês falam de vocês. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Alguém gostaria de falar essa? Que não adianta só querer, né? Só ter a vontade de fazer o bem. Porque a vontade, embora ela seja muito bonita, a vontade não gera nada. Então você tem que orientar todos os seus esforços, todos esses pensamentos para a ação mesmo, né? De você ter atitude
de ir lá e ajudar o próximo, e não só querer ajudar o próximo. Porque o que vai te fazer progredir na vida, né, como espírito, e também melhorar a vida do próximo, é orientar seus bons pensamentos, e não só ficar pensando. É isso que eu entendi. Mais alguma coisa diferente? Alguém quer falar o que escreveu? O pensamento da gente é muito, muito forte. Então, a gente pensa muitas vezes, eu vou fazer, mas não faz. Entende? Porque você ouve um monte de coisa, você... eu vou fazer, eu vou fazer. E muitas vezes, a maioria das vezes, você não faz. Então, precisa de uma força de vontade muito grande, né? Se educar, né? Novamente. É verdade. Porque a gente tem boa intenção, a gente é bom lá dentro, mas é preguiçoso, não age. É isso mesmo, é verdade. É vencer a preguiça, né? Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, mas aí agora, então, esses livros nos impulsionam a nossa reflexão disso, né? Então, ao invés de a gente colocar 10 coisas que a gente gostaria de fazer, vamos colocar uma, escolhe uma, e bom, pelo menos uma eu vou começar. Já é um primeiro passo, não é? Opa, isso já... E aí a gente vai se habituando com a prática das coisas. Porque senão a gente só fala, A gente não faz nada. A gente pensa assim, vou fazer esse sacrifício, porque na verdade não é um sacrifício, né? É uma coisa boa que você pode fazer. E é questão de não ter preguiça, porque é fácil fazer o bem, não é difícil. É agir, né? Que a gente não age, fica lá. Quantas vezes a gente pensa, eu preciso ajudar mais, né? Pensa só, mas não faz. Olha, mas assim, o primeiro passo foi dado, é pensar, porque tem pessoas que nem pensar em ajudar pensam, Não, sim. né? Então, assim, se a gente já conquistou esse primeiro e agora estamos nos conscientizando dessa necessidade de botar ação, né, na nossa vontade, dar o tempero da ação na vontade, acho que agora é uma questão de empenho mesmo, de vontade, botar um papel na geladeira, assim, agir. E aí a gente tanto Então, vai... mas às vai vezes fazer. você não sabe como. Às vezes você quer fazer, eu faço. Mas você não sabe para que lado eu vou, aonde eu vou fazer alguma coisa boa. Eu sei que todos os momentos da vida da gente, a gente tem probleminhas, vamos dizer, coisas aparecem para a gente fazer coisa boa. Isso a gente até faz. Mas você procurar uma coisa para fazer, você fica perdida, não sabe o que vai fazer. Não sei se eu tenho competência para isso, será que, sabe? Fica e não faz. Então, mas aí o que nós vamos fazer agora? Abrir o coração e pedir a Deus. Deus, estou aqui me colocando à sua disposição, que eu consiga aparecer no meu caminho aquilo que eu possa fazer. E, minha filha, e quando a gente quer, o trabalho aparece mesmo. Então, pode ser, conheço em tal lugar que precisam de alguém que faça uma coisinha de crochê para uma criança carente. Eu tenho essa habilidade, eu fiz. Eu não tenho habilidade nenhuma com isso. Então, o que eu posso fazer? Ora, eu gosto de conversar muito, então eu vou falar com as minhas amigas e pedir um saco de arroz para cada uma delas para levar na campanha do alimento no centro. É um trabalho, não é? Eu vou divulgar o trabalho que tem da cesta básica, e aí vamos ganhar mais donativo. Porque tem pessoas que querem até doar, mas por que não doam? Porque Não sabe para quem, às vezes. porque tem receio se ela vai dar, se realmente vai chegar no destino. E a gente pode ser o quê? Um instrumento dessa colaboração. Falar, puxa, a Beth pediu e falou que conhece o lugar, então eu vou ajudar porque a Beth é de confiança, ela não ia pedir um negócio desse se não fosse sério. E é assim que a gente que o trabalho vai crescendo, não é? Às vezes uma pessoa pode falar assim, olha, eu não tenho condição financeira agora de ajudar nada, estou difícil, não consigo comprar um pacote de arroz.
Nossa, mas eu tenho um monte de amigo que poderia ajudar, então eu vou pedir para os amigos. E aí, a corrente vai crescendo. Isso é fazer o bem, é colocar a ação, né, para trabalhar. Então, a gente vai, as coisinhas vão aparecendo, né, pequenininha. Um ouvido bom, né, uma pessoa que às vezes precisa de uma palavra amiga. Isso aí. Ouvido é... Sim. Isso é muito bom. Às vezes, a gente... Nossa, até precisar de uma vizinha que precisa que alguém que vai comprar alguma coisa, se a gente se dispõe a fazer isso para ela, puxa, às vezes a gente não acha que isso é uma coisa boa, mas é até limpar alguma coisa para alguém. Então, nós vamos fazendo sim, vamos olhando que já tem coisas que nós fazemos, é só ver o nosso elenco do que a gente gostaria, bota um papel assim, planejamento 1, essa aqui eu vou executar, pode. Uhum. E faz. Deixa o resto das vontades para depois, porque se a gente vai falar assim, tudo eu vou fazer, a gente não consegue nada. Interessa é a qualidade do que nós estamos fazendo, não a quantidade. Então, fazer uma coisa bem feita, com amor, com qualidade, vai ser muito bom. Certo? Uhum. Vamos à próxima pergunta. Agora, não tem... Cada um responde a sua, porque, na sua opinião, qual a lição mais importante transmitida por Matilde na preleção dela? Difícil escolher o mais importante, né? Para mim, é assim, que ninguém vai ganhar o reino do céu sem esforço, né? Então, tudo depende da gente. Agora estava falando aí, ó, que tudo vai depender do nosso esforço, do nosso desejo, né? E a mudança é interior, a gente tem que aproveitar a reencarnação. Que a gente pensa, né? Ah, será que eu estou acertando ou não? Mas se a gente aproveitar, quanto que a gente não vai ganhar? Que a gente fala, né? Que se desperdiça uma reencarnação e aí a gente vê quanto que vai sofrer lá do outro lado. Às vezes por bobagem, né? Por uma coisa que você fica pensando, matutando, é um erro que você cometeu, você vê, ninguém está te acusando, igual o homem lá, ninguém estava acusando ele, mas a consciência dele é que pesa. Então, eu acho que isso é importante, a nossa consciência, tentar fazer tudo para você ter uma consciência tranquila. E é difícil, né, você viver assim. Nossa, Então, que acho que esse ensinamento é o que fica, para mim, é o que está valendo bastante dela, sabe? Da gente ser uma centelha divina e ter isso, mas fazer com que isso aflore dentro da gente, né? Que a gente sabe que tem, mas a gente não sabe aflorar ainda, né? Aproveitar isso. Uhum. E aí, Ela falou também mas fala, de que tipo, o que nós fizemos para merecer uma nova encarnação, né? Que as pessoas lá estavam pedindo, né, para parar de sofrer, mas o que elas tinham feito para de fato poder reencarnar e também ter as forças necessárias para superar as tentações. Acho que isso também foi importante. Uhum. Beth? É tanta coisa. Fala só uma. Eu acho que a humildade da gente, em primeiro lugar, e muito amor por tudo que nos rodeia, né? Para a gente começar a fazer uma porção de coisinhas. Não reclamar. Verdade. Cris, quer falar alguma coisa? Hoje está complicado aqui o barulho. Desculpa. Imagina. São coisas que acontecem. Isso são... Sim. É normal. Eu coloquei que, assim, a gente deve se preparar muito bem para a nova reencarnação.
para não cair, que nem a moça ia vir com beleza física novamente, tal, para ver se ela ia conseguir passar por isso sem cometer os mesmos erros de antes. E para mim isso ficou claro porque nessa encarnação, toda vez que acontecia alguma coisa muito grave comigo, a primeira coisa que eu pensava era fugir, sempre fugir. E estudando, escutando e tal, me veio na mente. Então, em outras vidas, o que acontecia? Eu fugia da situação, eu não encarava. Dessa vez, não, eu bati pé firme, não, eu vou ficar, eu tenho que ficar, tenho que enfrentar, tenho que fazer, e estou aqui até agora. Não fugi ainda. Então, eu acho que marcou para mim isso. Oi? Nem vai fugir mais, porque... Não pretendo. Então, quer dizer, ainda mais que você está consciente disso, e é verdade, né? Para mim marcou isso, que ela ia vir com a beleza para não cair no erro novamente. E eu vim para enfrentar certas situações difíceis, mas sempre vinha na mente, foge, foge. Eu falei, não vou fugir, não fiz nada. Assim, para que eu vou fugir? Difícil, foi muito difícil, mas eu estou aqui, estou firme, vamos que vamos. Bom. Próxima. Eu não sei se nesse livro ou no anterior tem uma que vai reencarnar e ela pede para não ser tão bonita. Ah, foi no outro. No outro, né? No outro. Então, quer dizer que ela não pode pedir para não ser tão bonita, porque é difícil ser. Então, você viu, cada caso é um caso, É um não caso, é? ela tem que ser bonita, né? Naquele, ela poderia já ter essa escolha, Uhum. no mérito dela, né, na situação, mas nesse caso aí, ela não ia ter nem essa escolha. Assim como tem relatos de casos que a pessoa nasce assim com uma aparência física assim bem assim fora dos padrões, não é? Considerada feia, e aquilo também é uma prova exatamente para que a pessoa não se perca mais. Às vezes não conseguiu tanto veio pela beleza, perdeu, então faz assim, então é uma coisa, aí você vem bem feia para colocar. E aí vem a revolta, muitas vêm a revolta, né? Pois é. Então, assim, não é fácil, né? O aprendizado. Não é mesmo. Por isso que a gente tem que tentar fazer o melhor na nossa situação, porque nós estamos na situação ideal. E cada um procurar não piorar as coisas, né? Porque a gente consegue piorar se com o nosso comportamento. Bem, uma mulher, então, após a preleção de Matilde, um homem falou sobre suas escolhas enquanto encarnado. Como foi a vida desse irmão e que orientação Matilde lhe deu? A gente O falou homicida? bastante. O homicida? Homicida, né? Ele sentia remorso, né? A própria consciência dele que o traiu, né? Que no caso foi bom, né? Essa traição. E o que mais? Ele sentia a raiva dele mesmo. O remorso é que a pior coisa do mundo é o que está aqui na nossa cabeça. Porque se os outros falam, você pode não estar nem aí, mas se a tua cabeça está falando você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, é a pior coisa que existe, é o remorso. Ave Maria. Você vê, quando ele fez, ele já sentia. Quando ele desencarnou, aí que ele percebeu que o que ele fez foi horroroso, né? E tem gente que ainda quer se lembrar do que fez em vida passada, né? Você Ave viu? Maria. Todos eles ali querendo reencarnar para esquecer. É esquecer, E quando sai aqui, a gente fala, queria tanto saber o que eu fiz, que acho que ia ser mais fácil. E assim, eu não Deus quero é tão saber sábio, nada. né? Tá louco. É uma bênção para a gente o esquecimento. A minha bateria está quase acabando aqui, hein? Vamos ver, já veio um aviso. E o da mulher, que corre os conselhos de Matilde, que confessa as suas faltas, não é? Qual foi a orientação de Matilde à mulher? Que a gente já falou também, né? Para ela ajudar, né? Ajudar outras pessoas para poder renovar as energias dela, ajudando para o bem, né? Poder dar o testemunho dela, auxiliando, né? As pessoas dando esperança, consolo, corações
Consolar os corações aflitos, que aí ela ia buscar um pouco de paz para ela, né? Porque ela testemunhando o que ela passou ia servir de exemplo para outras pessoas, né? E também quando você vê que outras pessoas erraram, você se sente menos culpado de falar, puxa, não fui só eu, né? Então isso também acaba sendo um alívio. É um alívio, mas não deixa de ser um erro, né, que a gente fez. Sim, um erro, né? Cometeu. Mas aí você Eu auxiliando, sei, né? E talvez também quantos daqueles ela pode depois, com o testemunho, até evitar que a pessoa faça isso, pode aconselhar, né? pode aconselhar, né? Então, Uhum. todos nós aproveitamos, quer dizer, sejamos úteis, como diz Matilde, né? Façamos o bem, sejamos úteis, que aí nós encontraremos alegria. Se Deus quiser. Ele quer. Esse Ele, livro é uma coisa, não? não é fantástico? É fantástico. Nós temos que lembrar desse livro sempre, viu? Porque aí você faz tudo bonitinho. Não fica rebelde. Pega a foto do livro, assim, a gente pega a foto e põe na geladeira. Aí, cada vez que a gente bate ali, Não a gente... adianta na geladeira, tem que ser no celular, que você olha toda hora. Ah, ó, boa ideia. Sabe o que a gente faz? Põe de protetor. Botar o fundo de... Como é que é? Fundo de tela. Põe. Protetor de tela. Libertação. Você abriu, você fala... Libertação, Olha, né? Olha a minha libertação aqui dos meus erros. Né? Ave Maria. Isso é muito bom. Bom, gente, então vamos chegando ao final do nosso encontro. Não é que muitas reflexões tivemos hoje, aproveitando esse capítulo que traz essas palavras tão sábias desse espírito que passou por todas as dificuldades que estamos passando, compreende a dificuldade que a gente tem, né, de vencer tudo, e por isso que eles vêm estender as mãos. Já passaram por isso. E nós agradecemos então a Deus o encontro desta noite, agradecemos os espíritos amigos que nos acompanham, agradecemos a esse espírito de André Luiz, a todos os seus instrutores, a Chico Xavier, que através da sua mediunidade trouxe esse livro para nós, a nossa gratidão a todos esses amigos que, por desejarem o nosso bem, nos trazem esses livros tão esclarecedores, importantes, norteadores para a nossa vida. Que tenhamos a força e a coragem de refletirmos sobre esses ensinamentos, de praticarmos, de reconhecermos as nossas dificuldades e a certeza de que cada um é capaz de fazer o bem. Que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer, nos auxiliar, para que aprendamos a ter essa coragem de enfrentar os desafios, para que nós arregacemos as mangas para o trabalho e, principalmente, que desabrochemos a fé em nosso coração. Que Deus, nosso Pai, ilumine a cada um de nós, levando aos nossos lares o amor, o entendimento, a paz. E que nós tenhamos as condições e a força de realizarmos aquilo que Deus espera de cada um. Que tenhamos uma semana de paz, de vitórias e da certeza de que Jesus está ao nosso lado, amparando e nos conduzindo no bem. Que assim seja. Boa semana a todos e até o próximo estudo.